Prazer, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui, o irmão Loival, da comunidade cristã no Brasil. Mais uma mensagem da Palavra de Deus para falar aí do Projeto Resgate. Convido vocês que estão afastados da reunião, venha fazer uma visita à comunidade e conhecer o nosso trabalho. Irmão, antes de dar uma mensagem da palavra, eu queria falar um pouquinho, como fosse um bate-papo cristão. Bom, a gente percebe rede social uma guerra religiosa muito grande, irmão, com os irmãos que saem do ministério, e se cria uma narrativa, né, irmão? Para a pessoa sair, é uma narrativa. Ou ele foi discriminado, às vezes acontece a pessoa ser discriminada, ou ele errou, não quer aceitar a punição, ou o ministério que está lá é um ministério muito rígido, né? Acaba nunca perdoando aquela pessoa, né? A pessoa fica lá encostada, ela desanima e quer que seja restaurada a sua vida, e acaba saindo. E os ministérios em si, todos os ministérios, nem sempre agrada a todo mundo. Bom, pra você entender isso aí, nem todos os ministérios agradam. Se eu for um ministério A, B, C, D aí, Assembleia, Deus Amor, né? Estou acostumado a um ministério, quando eu chegar lá, lógico que eu vou sentir um diferente. Acaba nem me adaptando, ou passo a ver coisas que eu acho que deveria não ter, deveria ter acostumado, né? Em outro local, de outra maneira, né? Então nós temos essa dificuldade de se adaptar em outro ministério. E quando os irmãos saem do ministério, geralmente as pessoas têm aquele pensamento que ele saiu, ele quer tirar todo mundo, né? Eu não sou mais daquele ministério, se cria uma narrativa. O que é narrativa, irmão? Uma palavra-chave, uma bandeira que a turma está pregoando. Isso tem na política, isso tem no marketing, né? Então tem uma narrativa, né? Uma narrativa fala assim, vocês estão aí porque você crê em salvação por obras. A Bíblia não fala isso. Aí é a narrativa que as pessoas têm na salvação por obras. Como aquela pessoa negasse Cristo, não cresce em Cristo. Não cria, não. Cria uma narrativa, não. Onde você está lá, eles não pregam o verdadeiro evangelho. Aí cria uma narrativa de verdadeiro evangelho. Ou senão fala assim, no ministério que você está lá, não fala de Jesus Cristo. O seu ministério está lá, não tem o conhecimento bíblico. São muitas narrativas, irmão, que a mente da pessoa é bombardeada e as pessoas são levadas por frases. Porque se pregam que a salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus, então, irmão, já está decidido. Salvação pela fé em Cristo. Salvação, a sua aliança é com Cristo, não é com o ministério, não é com esse, com aquele. Então não existe essas narrativas. Mas você não anunciar o verdadeiro evangelho. Chega uma pessoa e fala que ele tem o verdadeiro evangelho, que você não tem o verdadeiro evangelho. E quando a pessoa está despreparada, ele acaba sendo absorvido, irmão. Ou quem acabou sendo disciplinado, ou está aborrecido com o ministério, ele acaba seguindo. Não, agora que eu conheço o verdadeiro evangelho, porque na hora que quando alguém quer agradar você, faz de tudo, irmão. Aqui é bom, aqui nós temos estudo bíblico, nós temos isso, nós temos aquilo. Quando o cara está lá, pronto, já mais um que está ali no curralzinho religioso e é manipulado. Isso aí é religião, irmão. E a mente da pessoa é bombardeada, porque o grande segredo nosso, irmão, que nós temos que ter um domínio, é da nossa mente, nosso entendimento. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Libertos do quê? Com o conhecimento. O conhecimento é que nos liberta. Mas geralmente as pessoas são convencidas a outras teorias, outras narrativas, e o mundo religioso está nessa guerra. Cada um fala, os que saem quer tirar os que estão lá, fala que foi enganado, passa anos aí falando. Porque quando você vai no ministério, você acaba falando aquela linguagem que o pessoal fala, você acaba se adaptando ao linguajar, né? Então, as pessoas ensinam de uma forma, realmente, eu até concordo, né? Fala que a graça, é verdade, tá um ensino errado, né? Realmente ali não é graça, a graça é Cristo, realmente não é caminho. Então, quando geralmente a pessoa tenta mostrar que o trabalho dele é melhor, ele fala, aqui tem a verdadeira graça, aqui é o caminho, aqui aqui tem Deus, lá não tem, então as pessoas só respondem, e muitas pessoas abraçam essas ideias para ficar ou para sair, né?
Mas, irmão, não deixe ninguém roubar o que é mais precioso em você, que é a fé no Senhor Jesus. É você ter uma aliança com Ele, independente se tem ministério. Se acabar esse ministério, você vai acabar a sua fé? Eu estou na comunidade, por exemplo. Se acabar a comunidade, o irmão Lorival acabou? Tem mais fé em Cristo? Acabou? Será que se você for um assembleano aí, acabar a assembleia de repente, do nada? Estou falando uma hipótese, irmão. Você vai deixar de crer no seu Jesus porque acabou a Assembleia de Deus, acabou a Deus Amor, acabou a congregação cristã no Brasil? Acho que não, né, irmão? Você vai continuar servindo, porque a sua crença é no Cristo. É um ato de fé seu. Um lugar apenas para te ajudar. Então, irmão, tem muitas pessoas que estão sendo levadas por ventos e doutrinas, ou por narrativas, irmão. E estão sendo enganados, estão sendo aliciados aí para dar pix, né? Fazer parte do suposto Moisés libertador, né? Da escravidão religiosa. Cuidado, irmão. Cuidado que a nossa firmeza que ser em Cristo. Bom, por falar na firmeza em Cristo, eu vou deixar aqui uma palavra que para reflexão nossa. Ela está aqui, irmão. É uma palavra, está em Lucas 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, irmão, negar a si mesmo é uma forma de dizer renunciar às suas próprias vontades, aquilo que você quer pôr em primeiro lugar. Às vezes, para negar a si mesmo, você negar o lazer, vamos dizer assim, se dar preferência sempre a Deus, seguir a Cristo. Ou seja, você tem um jogo de futebol, mas eu tenho a igreja. Qual que é mais importante para mim? A igreja, os meus cultos, o atendimento ou me divertir no futebol? Não, é a igreja. Então você está renunciando. Você dar prioridade primeiro a Deus em todas as coisas. Então isso envolve você diariamente ter a meta, primeiro o reino do céu. Assim, Jesus falou assim: buscar o reino do céu, demais coisa será acrescentada. Então negar a si mesmo é você renunciar a sua vontade de algumas coisas e priorizar a Cristo, priorizar o Evangelho, falar da palavra, renunciar. É um ato, irmão, de decisão constante, né? É você se submeter primeiramente a Cristo, primeiramente a Deus, você combater o egoísmo seu, né? Você não fazer a sua vontade, às vezes acabar fazendo a vontade dos outros. Amar quando a gente fala que ama a esposa, o que você faz para quem ama a esposa? Ele prefere fazer a vontade dela do que a sua vontade. E a esposa a vontade do marido do que a dela. É agradar o outro, é servir ao outro. Então, quando nós negamos a si mesmo, nós negamos a ter o privilégio primeiro, e sim o privilégio primeiro em Cristo. Então nega a si mesmo e siga ao Cristo, dá prioridade às coisas que é de Deus. Então, a negação de si mesmo é apresentada, irmão, como uma condição de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É uma promessa, irmão, que se associa a perder a própria vida, ou seja, o próprio ego, ter os seus interesses em segundo plano e o amor de Cristo em primeiro plano. Essa se encontra, sim, essa é negar a si mesmo e seguir a Cristo, colocar Cristo em primeiro lugar. Se auto-negar, quer dizer, eu quero cuidar primeiro de Cristo, eu quero subir primeiro a Cristo do que a mim mesmo. Eu quero agradar mais a Cristo que agradar a mim mesmo. O meu objetivo primeiro é o reino de Deus. Então isso é cumprir esse mandamento de Jesus. E não é fácil não, porque às vezes nós queremos só agradar nós mesmos. Nós queremos só ser servidos, não quer servir, irmão. Não é verdade? Então Jesus ensinou aos seus discípulos, ensina a nós por essa palavra, ser o seu seguidor. E é necessário ter uma disciplina, né? Uma disciplina espiritual, de alta abnegação, irmão. Jesus está ensinando isso a nós. Se alguém quer vir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga ao Senhor Jesus. Negar a si mesmo é uma forma essencial na vida cristã, é uma decisão. Jesus pediu àqueles que desejam ser seus seguidores que rejeitem a inclinação natural, né,
natural humana, os seus desejos humanos, e ter os desejos mais de Deus, né? O Senhor diz que diariamente negar a si é ter, em primeiro lugar, Deus no seu coração. Deus em primeiro lugar. Deus acima de todas as coisas, né? Deus acima de tudo. Independente de qualquer coisa, Deus acima de todas as coisas. Deus é mais importante que o meu carro, que a minha casa. Deus é mais importante até que a minha vida, por exemplo. Deus é mais importante de tudo, irmão. Então, negar a si mesmo é dar preferência ao Senhor em todas as coisas. Eu sei que falar que é fácil, cumprir é difícil. Mas se você quer negar a si mesmo e seguir a Cristo, eu sei que é difícil, né? Fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu sei que nós não fazemos. A maior parte da nossa vida nós dedicamos 1%, 2% da nossa vida ao Senhor. Então, para a gente se ver o Senhor, tem que negar a nós mesmos. Nós temos que primeiro priorizar o reino de Deus. Priorizar, falar do Evangelho, orar, ler a palavra de Deus, se dedicar, né? Eu queria ter dinheiro, irmão, né? O homem é comprado com umas moedinhas para ficar 8 horas servindo ao outro, trabalhando, sendo escravo. Você é contratado numa empresa, lógico, eu preciso também, todos nós, trabalhar numa empresa. O homem chega e põe um monte de regrinha para nós e nós obedecemos sem falar nada. Acatamos porque estamos interessados no salário. Se nós não acatar o que ele fala, obedecer o que ele fala, você vai tomar café tal hora, você vai fazer tal hora, almoço, tal hora, você vai ter que usar um uniforme, você não pode conversar, você não pode ter celular, não quero rodinha, não quero brincadeira, não quero piada. Por quê? Porque eu estou te pagando. Não é assim? E você obedece. Quem dera se nós obedecêssemos 10% que nós obedecemos numa empresa. A Deus, né? Dedicar-se a Deus em mão, assim, eu tenho que fazer a vontade. Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer, né? Então, esse ato é um ato, eu acho, de amor, né? Um ato de obediência que nós fazemos a Deus, não é por obrigação. Aí eu falo assim, quem me dera ter condições de fazer as pessoas ou servir a Deus, nem que fosse uma condição assim, né? Mas não está no meu poder, né? Não está no meu querer de decisão. Só quero mostrar para você que é mais fácil nós servir ao homem, é mais fácil nós ser serviçal do homem, atender os desejos do homem em tudo. Uma questão de emprego, uma questão de sobrevivência, uma questão de em tudo, do que a Deus. Deus sempre é o mínimo que nós dedicamos. Então, você, só falar, por exemplo, é uma coisa minha que eu estou falando. Você às vezes deixa de ir na igreja porque está chovendo, deixa da igreja porque está frio, deixa na igreja porque está com preguiça, deixa de fazer muitas coisas. A reunião da igreja que eu falo é reunião cristã, né, irmão? A igreja somos 9 pessoas. Você deixa de participar dessas reuniões por quê? Porque você não prioriza Deus em primeiro lugar. Não, eu tenho que ir, vou lá. Depende de qualquer coisa, está chovendo, mas eu vou lá. Não, você não faz isso. Mas se você estiver trabalhando, pichado, aí um toró, você olha assim, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Você pega o seu carrinho, ou você pega o seu guarda-chuva, pega a condução, né? Chega molhado na empresa, né? Mas vai trabalhar, por quê? Você tem prioriza o homem, porque senão não vai te pagar, né? Mas Deus, a gente não faz a mesma coisa, é isso. Então nega assim mesmo, colocar Deus em primeiro lugar, irmão. Então essa é a mensagem, vamos priorizar o Senhor em primeiro lugar. Essa é a mensagem.